contribuir para uma sociedade justa, democrática e cidadã. Este é o nosso propósito. Em 2016, o Instituto Edésio Passos é criado em homenagem à trajetória do advogado, escritor, poeta, jornalista e ativista de grandes causas humanitárias, Edésio Passos. Um personagem da história da democracia brasileira e um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil. Edésio Passos foi um gigante. Deixou um legado à altura das grandes causas que sempre defendeu. E já são inúmeras as atividades desenvolvidas pelo Instituto em prol dos valores e ideais que marcaram a sua trajetória. Cursos, palestras, simpósios, seminários, lançamentos de livros, e-books, campanhas educativas, entrevistas e diversas outras iniciativas. Através do canal do Instituto no YouTube, trazemos lives e bate-papos sobre educação, administração pública, direito, cultura e diversos outros temas. Anualmente, em abril, promovemos a Semana Edésio Passos, um evento que já é referência na área do direito no Brasil, discutindo assuntos como cidadania, liberdade, ética e democracia, com a presença de grandes nomes nacionais. O Instituto Edésio Passos é uma instituição sem fins lucrativos. Seja um apoiador e ajude a reforçar esses ideais. Instituto Edésio Passos. Cidadania, democracia e liberdade. Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Instituto Edésio Passos. Esse é o programa Mundo do Trabalho em Debate, comigo, o professor Sandro Lunardi, vice-presidente do Instituto e professor da Universidade Federal do Paraná. Hoje, dia 6 de setembro, véspera do feriadão, véspera do feriado do dia 7 de setembro, aqui em Curitiba, Túlio, também é feriado municipal, então para nós é um mega feriadão. E nessa véspera de feriado, nós vamos ter a honrosa presença do querido professor Túlio de Oliveira Massoni, grande intelectual do direito do trabalho, que estará conosco nesse dia, refletindo sobre uma temática muito importante. Qual a diferença entre representação e representatividade sindical? Então, temos esta presença desse querido amigo. Túlio, como vai a capital econômica dos brasileiros? Tudo bem por aí? Tudo bem, professor Sandro. Prazer estar aqui, né? Como estávamos conversando, é uma honra, uma alegria, né? Honra parece algo muito soturno, muito austero, mas é uma alegria, né? Ver um pouco a pesquisa minha, o meu tema de pesquisa no mestrado, a gente poder conversar um pouco, né? Porque parece atual. Então, ter uma interlocução com você é um prazer. Eu admiro muito os seus escritos, os eventos que você organiza, que eu acompanho, aquela organização dos comitês de liberdade sindical, da OIT, que tem uma farta doutrina para a gente aprender ainda, né? Eu costumo dizer, estamos aprendendo a liberdade sindical e os problemas próprios da liberdade sindical, né? Legal, Túlio. Como está o tempo aí em Sampa? Está tranquilo? Está frio? Está quente? São Paulo é a terra da garoa, né? É a terra da garoa, uma hora chove, depois as 4 estações do dia. Hoje está meio nublado, mas um clima agradável. Eu gosto de um clima não tão quente e não tão frio. Legal. Então, estamos numa conexão Curitiba-São Paulo, a capital do Paraná e a capital de São Paulo, nesse tema importantíssimo que se revela e se renova cotidianamente, que é a questão da representação e representatividade sindical. Por que tive a ideia dessa live? Isso decorre muito do estágio de debates que se encontra a ideia da promoção da valorização ou da revalorização da negociação coletiva, evento esse que está impulsionado ou promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que tem feito um diálogo
tripartite com os atores sociais, com empregadores e trabalhadores, as respectivas representações sindicais, no intuito de promover algumas mudanças programáticas, mas renovações que fortaleçam a representação de empregadores e de trabalhadores, por que não? Então, o professor Túlio Massoni, que é uma grande autoridade nesse tema, aqui está o livro dele, Representatividade Sindical, que foi publicado pela editora LTR. O professor Túlio Massoni é doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a famosa USP, o Largo de São Francisco. É mestre em Direito do Trabalho pela mesma instituição, em 2006. Bacharel em Direito pela PUC São Paulo e é também bacharelado em Ciências Sociais. É professor convidado da Universidade de Roma II, Tor Vergata, professor concursado adjunto de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Introdução ao Estudo de Direito na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, na Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Empresas. É membro da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Atualmente é pós-doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Salamanca, coordenador no Brasil do Grupo de Estudos Comércio Internacional e Trabalho. Como já antecipei, ele é autor do livro Representatividade Sindical, publicado pela editora LTR, e é um dos organizadores, é o organizador desse importante livro, que eu tenho aqui também na minha mão, Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva, Perspectivas Contemporâneas, que foi publicado pela celebradíssima editora Almedina, de Portugal, com vários coautores, num projeto importantíssimo para a compreensão do fenômeno sindical e, sobretudo, na sua ação mais concreta, que são as negociações coletivas. Então, o professor Túlio Massoni é uma autoridade nessa temática e, por isso, fiz questão de convidá-lo para esse diálogo desta tarde, noite e dia, ou depende do horário que você for assistir. Prezado Túlio, a nossa dinâmica, né, a diferenciação entre representação e representatividade. E, a partir dela, a gente vai dialogar outros temas e outras questões que podem auxiliar, inclusive, no debate, na reflexão dos próprios membros desta comissão tripartite, do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. Então, comece para a gente nos destacando, definindo e classificando a diferença entre representação e representatividade. São dois substantivos femininos, mas o que eles representam do ponto de vista prático, do ponto de vista jurídico e político, obviamente, que esta dúplice consequência que esses dois fenômenos linguísticos nos trazem. Uhum. Nossa, é um tema, é aquele tema que é complexo e quando a gente estuda, né, um certo tema, né, Sandro, parece que a gente fica, às vezes, até com mais dúvidas do que certezas, né? A gente põe a lupa e vai fazendo uma imersão, um recorte vertical ali no assunto. Então, eu tive a oportunidade de investigar isso, né, durante o meu mestrado na USP, orientado pela professora Valquir. Na minha banca participou o saudoso professor Amaury Mascaro e um sociólogo do trabalho, o Leonardo Melo e Silva. Porque a gente tem que, primeiro, eu acho muito interessante, quando a gente estuda o fenômeno sindical, às vezes é muito importante a gente perquirir entender a natureza jurídica desta representação, ou um conceito desta representação. Que é claro que ela vai variar, tem variações no tempo, porque vai depender do ordenamento jurídico que o sindicato está inserido, e também não só do ordenamento, mas às vezes dos próprios que o sindicato assume, muitas vezes até para romper a ordem jurídica que estava instaurada, forçando as bordas e as franjas, e ele assume uma natureza dessa representação. Então, quase sempre, o pessoal nunca para estudar a natureza jurídica da representação sindical. Geralmente se estuda a natureza jurídica das convenções coletivas do trabalho, que é uma expressão da autonomia coletiva, mas ela não é em si a natureza da representação. Porque a representação sindical, ela precede a todas as demais funções sindicato. Porque ele é um representante, é que ele celebra acordos coletivos, fala em nome de interesses coletivos e individuais do grupo que representa. Grupo este que pode ser
organizado sob o critério da categoria, do ramo de atividade, da profissão, da empresa, não é? Que é uma outra questão. Mas quando doutrinariamente se vê a natureza jurídica da representação sindical, isso foi um grande problema, porque quando surgiu o sindicato e o movimento sindical, nós não tínhamos uma doutrina do tipo representação de interesses. A gente tinha aquela clássica, e ainda serve, distinção entre direito público e direito privado. Só que quando vieram as teorias, logo na gênese das reconhecimento da convenção coletiva, até os sindicatos lutavam contra normas que proibiam a sua existência, não é? Usaram-se a teoria civilista para explicar a natureza da representação e das próprias convenções coletivas. Mas logo essas teorias se tornaram insuficientes, porque as doutrinas de direito privatístico, privado, civilista, por exemplo, ela não explicava duas coisas centrais deste fenômeno que é representar interesses coletivos. Ela não explicava como, por exemplo, justificar a eficácia erga omnes de um contrato coletivo para além dos quadros dos filiados da entidade. Ora, então, como é que eu vou aplicar uma convenção ou um contrato coletivo a quem não é sócio? Né? Com base nas teorias do mandato, ou estipulação em favor de terceiros, civilistas, a gente não conseguia ter essa explicação. Outra explicação, que era não é que a outra insuficiência dos fundamentos civilistas, seriam qual? Ora, se o sindicato me representa como se fosse um procurador, um mandatário meu, ele fala em meu nome, que sou um trabalhador, como eu poderia explicar que uma vez feita a convenção coletiva, eu individualmente não poderia desgrudar dela ou discordar dela? Ou seja, não explicaria todo esse fenômeno de que o coletivo se sobrepõe ao individual. Então, não, era insuficiente essas teorias de base estritamente privatísticas mesmo, de código napoleônico, oitocentista, para explicar a natureza jurídica da representação sindical. Aí tivemos, historicamente, o período corporativista, fascistas e tudo mais. Falar disso parece um dado histórico? Não, mas é porque temos uma base disso, uma herança de um passado com o qual não rompemos no Brasil plenamente. Né? Mas, de todo modo, quando fomos vislumbrar, por exemplo, a natureza jurídica, como se explicava a natureza jurídica da representação sindical nesses cenários de corporativismo estatal, recorreu-se não a teorias privatísticas, mas a teorias de direito público, porque o sindicato, estando absorvido pela órbita do direito estatal ou do Estado, sendo um braço do Estado e por ele controlado, ou, melhor dizendo, desempenhando funções públicas e estatais por delegação, por isso que se costumava explicar, então colocou-se o fenômeno como se fosse de natureza autárquica, de natureza pública, e por ser de natureza pública, o corporativismo conseguia explicar, por exemplo, a eficácia erga omnes, porque é como se o sindicato, recebendo um poder por delegação do poder público, não só a sua existência, ele poderia celebrar convênios com eficácia geral, como se fosse uma lei da categoria, uma norma da categoria. A lei o atribuía não só esse poder, mas também o atribuía um poder parafiscal ou tributário, como diria o Oliveira Viana, para justificar a arrecadação. Só que depois, com a queda do corporativismo, coloco no plural, né? Então, da Espanha, da Itália, aí a natureza buscou-se um outro fundamento para explicar a natureza da representação sindical, que é a autonomia privada coletiva. Então, este conceito-chave, tanto que a gente colocou como título desse livro, né? Debates ou princípios da autonomia privada coletiva, que é algo que congrega todo e qualquer estudo do direito coletivo, das relações coletivas, serviu como um grande fundamento político e jurídico explicativo da natureza da representação sindical. Então, passou-se a conceber o sindicato como um ator social relevante, distinto do Estado, distinto do partido político, embora possa e deva, num cenário de diálogo social, concertação social, estabelecer relações institucionais com partidos políticos de governo,
que um sindicato que tem um papel quase político, uma representação quase política de interesses, só que sempre ele fica na esfera privada. Só que num conceito de esfera privada, para representar interesses coletivos. E aí tem um outro conceito que está correlato à natureza da representação sindical, o interesse coletivo, que celebramente o Santoro Passarelli disse, não é a soma de interesses individuais, é a síntese. E isso, então, serviu para explicar por que, quando se tem uma síntese a partir de uma assembleia, esse coletivo, que não necessariamente coincide com o individual, vai prevalecer sobre o individual, né? Então, na verdade, quando eu estava discutindo isso na banca de mestrado, o professor Leonardo, que é sociólogo, ele falou, nossa, mas esse conceito de interesse coletivo é Durkheim puro, né? É como o social é uma realidade apartada, dotada de heteronomia e força, independentemente dos sujeitos, né? Só que aí tem essa mágica que os sociólogos falam da representação, que não é simplesmente um mandatário que recebeu por delegação um interesse individual coletivo pré-existente. O fascínio da representação sindical é, ao mesmo tempo que ele representa, ele próprio constitui e fala em nome do grupo quando representa, no ato de representar. Afinal de contas, semanticamente, representar é tornar presente um objeto, um sujeito que está ausente. O próprio professor Magano falava que, graças ao fenômeno da representação sindical, os trabalhadores, os sujeitos representados, meio que ganhavam o dom da ubiquidade, né? Então, você se faz tornar presente alguém. Mas é claro que não é em moldes civilistas. O representante também é constituinte do grupo enquanto tal. Bom, estou tentando super resumir essa coisa toda, né? Eu fui até para o Pierre Bourdieu para tentar explicar, né, essas naturezas jurídicas da representação. Do ponto de vista técnico e dogmático jurídico, a gente tem que o sindicato, principalmente após a década de 70 e 80, com todo o fenômeno que o sindicato ganhou perante a sociedade e perante o governo, um papel de representação de interesses quase político. Então, ele não representa só um interesse, digamos, parcial ou só daquele grupo. Grandes confederações, principalmente nesse período quente e aguerrido de força sindical, que foram os anos 70, na Espanha, na Itália, né? Autunno Caldo na Itália, Estatuto dos Trabalhadores da Itália, que é a Lei 370, que o Dino Giuni redigiu, os pactos que fizeram a transição da Espanha de Moncloa. Então, foi muito lindo de ver que a transição política e democrática foi feita de maneira concertada com os atores sociais mais relevantes, que são as grandes confederações sindicais e por aí vai. Então, é muito interessante que, então, italianos costumam dizer, ganhando assento em órgãos, né? Até para saber que alguns sindicatos têm o direito de ter assento em órgãos públicos, ou tripartites, ou paritários. Eu já estou dando essa palhinha, né? Você já percebe se é professor, para preparar a distinção depois, quem é o mais representativo que vai sentar e ganhar essas prerrogativas maiores, né? E daí, agora, muito bem, então a natureza da representação sindical, se eu fosse sintetizar assim que possível, é que o sindicato representa interesses individuais e coletivos. Nem sempre o sindicato representa interesses só coletivos, às vezes ele representa, por exemplo, ao prestar uma assistência jurídica, o interesse individual, né? E o conceito de sindicato não pode ser, em termos de função ou de representação, pré-determinado, limitado ou restrito excessivamente pela legislação. Porque o papel que o sindicato tem numa sociedade é o papel que ele conseguir conquistar, né? E aí isso torna muitas vezes o conceito da representação mutante, cambiante, conforme o grau de ativação que ele adquire. Bom, mas aí, por enquanto, assim, tá claro ou foi muito rapidão, Sandro? Tomei muito café, tô aceleradão aqui. Tá claríssimo. Eu acho que preparar bem esses conceitos é fundamental para que a gente faça depois a distinção. Exatamente. Né? O que se aproxima e o que se distancia.
Agora, o que é representatividade sindical? E em que isso se aproxima e se distancia, se diferencia da representação sindical e da sua natureza? Eu costumo dizer, como eu apresentei nesse livro, que a representatividade sindical é um desdobramento, ou quase que uma derivação desta representação sindical. Por quê? Ao exercerem a liberdade sindical, nos países em que a Convenção 87 foi ratificada, sabe-se que, ao exercerem essa liberdade, os atores sociais podem caminhar para uma situação de unidade espontânea de sindicato ou de pluralidade, ou pluralismo sindical. O que é unidade? Todos, né, na sala de aula a gente fala, unidade é quando o próprio movimento sindical escolheu que haverá apenas um representante daquela base de representação naquela localidade. Né? Eu digo base de representação porque a gente só pensa em termos de categoria, né? Mas só vai ter um, né, representante. Isso é espontâneo, não é imposto por lei. Como acontece com o Brasil, justamente a unicidade sindical está em desconformidade. E a questão de pluralidade ou pluralismo sindical? Ao exercerem a liberdade sindical de criarem as organizações sindicais que estimarem convenientes, né, conforme consta do artigo 2º da Convenção 87, os atores sociais criaram mais de uma organização sindical. Os trabalhadores diretamente interessados optaram por assim fazer. E nesses contextos, justamente nesses contextos pluralísticos, em que, ao exercerem a plena liberdade sindical, surge mais de uma entidade sindical, seja sindicato, federação ou confederação, na mesma esfera de representação. Então, colocou-se o problema de quem representa quem, apesar de os trabalhadores individualmente serem dotados de uma liberdade individual de filiação, né? Qual é o acordo ou a convenção coletiva aplicável? E mais, quem seria chamado a participar de um diálogo social tripartite? Quais entidades? Quais seriam as mais representativas? Então, na verdade, a gente percebe que representatividade sindical é um atributo, é uma qualificação de que algumas entidades sindicais estão investidas por serem mais representativas, terem um grau de legitimação ou legitimidade maior do que as demais. Ou seja, estamos num momento de liberdade sindical, todas existem, todas têm o poder de representação, só que algumas entidades representam mais, têm um peso político e social maior que as qualifica como mais representativas, né? Então, de um modo geral, a gente pode ver que os critérios de representatividade surgiram para resolver problemas práticos e até políticos e jurídicos em um contexto de pluralismo sindical. Do ponto de vista do governo e do Estado, foi muito interessante, porque se um governo e Estado quer lançar mão de um diálogo, ele tem que saber quem são as entidades sindicais mais representativas, os porta-vozes mais autorizados da classe trabalhadora, para sentar aqui para a gente discutir uma política social, uma alteração de legislação, fazer uma concertação, um pacto social, o que quer que seja. Então, do ponto de vista do Estado, é interessante que a conversa seja endereçada e feita com quem tem esse plus de legitimidade. Só me permita ilustrar com algo que é muito interessante sobre exatamente isso que você está dizendo, né? E veja como o Brasil é um país complexo e muito diferenciado, né? Muito singular. Veja, nós temos a unicidade sindical na base, temos pluralidade sindical na cúpula, temos uma pluralidade sindical de organismos que não, em tese, até 2008, não estavam integrantes no sistema confederativo, que eram as centrais sindicais. Então, nós temos, para além das centrais sindicais que representam as visões ideológicas do mundo sindical de trabalhadores, ainda as confederações, que remanescem ainda como esta herança do nosso sistema corporativista. Então, veja você que, até para o governo, a definição da representatividade, ou seja, de quem tem peso político numa mesa de concertação social, também tem esses detalhes importantes. Embora o governo federal, sobretudo nas gestões do presidente Lula, Dilma e Lula agora novamente,
privilegiam a representação das centrais sindicais em detrimento das confederações, porque entendem que elas vocalizam os interesses gerais, inclusive estariam representadas as confederações dentro das centrais sindicais. Vejam vocês, e fecho o parênteses. Não, você foi cirúrgico, meu caro, porque você detectou as incongruências, ou como dizem aí os literatos aí, de ideias fora de lugar no Brasil, no sentido de conciliar coisas incompatíveis entre si, mas no Brasil fala, igual o Schwartz falava, né, que no Brasil liberalismo, individualismo se convivia com escravidão na Constituição de 1824 e estava tudo bem. Tipo, né? A gente já estava com ideias iluministas lá da coisa, você importa a coisa, mas mantém a escravidão. E não dá no plano das ideias. E realmente essa é um ponto essencial, né? Quer dizer, quando a gente está falando de representatividade, desse plus de representação, ela tem, então, uma funcionalidade. É para resolver... Eu até tinha separado um trecho de um artigo que eu coloquei no... Ai, não está vendo, né? Está vendo minha tela? Não. Ah, tá. O Bruno Veneziani, que é um autor que eu citei no meu livro, diz assim, ó, Sandro, a noção do sindicato mais representativo é a expressão de um ulterior paradoxo, íncito ao conceito de liberdade sindical e, ao mesmo tempo, um desafio. O paradoxo consiste no fato de que o próprio regime pluralístico, crescido graças ao reconhecimento da liberdade fundamental do grupo de se constituir e quanto quiser, pode conter o germe desagregador do pluralismo, né? Então, por mais que se tenha uma certa seleção natural do ator social mais relevante, né, que se tenha a liberdade sindical, para fins de uma racionalidade do sistema, lança-se mão dos critérios de representatividade, né? Então, por meio dos critérios de representatividade, você vai reconhecer todos, você tem que respeitar a liberdade sindical, esse é o desafio, né? De todos podem existir, serem criados, mas, no entanto, para certos fins e para certos papéis, a legislação atribui um poder maior para quem tiver esse grau de legitimação maior. A professora Mauri Mascaro costumava dizer, representação é uma questão de legalidade. Representatividade é uma questão de legitimidade. Se a gente for, né, sintetizar, é claro que ao sintetizarmos perdemos muitos elementos. E esse conceito, originariamente, como eu volto a dizer, surgiu nos países de plena liberdade sindical e de pluralístico. Não tem sentido você falar em representatividade em um país que, a rigor, tem unicidade sindical. Não tem sentido. Porque se você já tem daquela da esfera de representação, categoria e geografia, e ele já é automaticamente um representante legal, representação legal da categoria não é a mesma coisa que representatividade. E se não pode ter mais de não faz sentido, pelo menos para conceitualmente, a gente falar em representatividade. Porque a representatividade é um método de escolha para dar uma racionalidade interna do sistema. O Estado e as democracias mais participativas interessam isso, porque é uma distribuição de poder também, poder de fala, dos atores sociais relevantes, e significa um aprofundamento da democracia no sentido de uma democracia muito mais participativa do que só representação liberal burguesa. Essas questões, critérios de representação, na verdade, nem todo país tem, nem todo ordenamento jurídico tem. Eles nasceram na própria Constituição da OIT, no Tratado de Versalhes. Então, ele está lá no artigo da Constituição da OIT, ao se referir que quem deve ir à conferência anual da OIT são as organizações sindicais mais representativas de cada país, do lado do trabalhador e do lado empresarial, e junto com os governos, né? Então, para escolher quem vai lá, todos têm a representação, mas quem vai lá? Então, teve até um problema no sentido de credenciamento, né? Porque sempre vai surgir esse problema, né, Sandro? Quem vai credenciar, com base em que critérios e por aí vai, né? Depois vamos buscar lá no VAR, quem que diz aí quem representa, né?
É isso, cara. E aí surgiu para isso. Na Itália, esses critérios de representatividade estavam até a década de 70 e até a década de 90, na verdade, construídos pela jurisprudência da Corte Constitucional, né? Principalmente, eles falavam antiguidade, que é a experiência na negociação, número de filiados, uma atuação de um arco de atividades intercategorial que se espraia muitas vezes para mais de uma província, né, ou estado, como a gente, e por aí vai. A França também, na época, e é muito curioso, viu, Sandro, para você ver a experiência, tanto na Itália quanto na Espanha, que quando fizeram a transição política, todo o patrimônio daquelas entidades sindicais autoritárias, fascistas e franquistas, uma vez que ele foi apurado e liquidado, anos depois veio uma lei, no caso da Itália, em 1977, destinando todo aquele patrimônio para as organizações sindicais mais representativas. Então, você fez que cair aquele edifício e aquilo lá falou assim, vamos construir, dar força numa legislação de fomento e promoção para essas, que são as mais representativas, né? E que foi a primeira vez na Itália, na verdade, que foi nos anos 1977, que veio a lei criar um critério de representatividade, só que já absorvendo um pouco do que já dizia a jurisprudência e se baseando muito nas grandes confederações ou centrais históricas. Então, sempre foi considerado assim, como mais representativa, essas grandes confederações ou centrais históricas, que tinha esse movimento político de aglutinar toda a classe trabalhadora. Lembrando que também o papel dessas entidades, até para fazer aqueles grandes acordos coletivos ou contratos coletivos nacionais de trabalho, contratação articulada, que foi até os anos 90, não é verdade? Então, e costumava-se dizer que uma entidade sindical de nível inferior era representativa pelo simples fato da sua filiação a uma central ou confederação sindical que já era representativa. É o que doutrinariamente chamavam de representação sindical por irradiação ou derivação. O modelo espanhol também pegou isso. Só que tanto o modelo espanhol quanto o modelo italiano, a gente vê que esse modelo de representação sindical ou de maior representatividade interconfederal, de cúpula, começou a ser muito criticado. E aí o critério de apuração deixou de ser a simples derivação e irradiação, como que eu sou filiado a essa e por um toque de Midas eu já me transfere isso, né? E passou a ser apurada não mais na cúpula, mas na base. Então a gente viu, eu não estudei tanto a fundo, porque eu publiquei meu livro em 2007, acho, e 2008, salvo engano, 2009, já teve uma alteração na Espanha, que passou a conjugar o critério de representatividade com o de audiência eleitoral na base. Um critério que era, de certo modo, ignorado. Que pode ser criticado. Falou assim, mas vocês estão se aproximando do modelo norte-americano e japonês, sindicato por empresa, estão perdendo a perspectiva classista. Mas, ao mesmo tempo, isso refletiu e retratou, expressou pelo menos foi o que eu li à época dos autores espanhóis, uma insatisfação da base. Porque, de algum modo, se burocratizou a cúpula e se sentia distanciada das bases em nome dos quais ela falava. E aí os critérios vão sendo mutáveis e foram alterando, né? Inclusive as funções para as quais elas existem. Agora, quando a gente... Não sei, eu estou... Tá aqui tudo certo, Sandro? Não. Você já está, na verdade... Passando por aquelas... diferenciar, a gente já vai também tratando dessas questões dos modelos pluralísticos, né? E como é que foi se construído a partir, sobretudo, do continente europeu, essa ideia de pluralidade. Então, eu acho que agora você já vai nos apresentando, ou seja, dando vida para este conceito que pode ser, eventualmente, um pouco difícil de compreensão, mas que, com a explicação no mundo prático, ele acaba ficando muito mais... concreto para as pessoas compreenderem, né? Então, talvez você só dá uma reforçada nessa questão da origem do conceito para a gente já matar esse segundo ponto aí dos modelos pluralísticos.
Então a origem do conceito foi na OIT e depois foi em cada ordenamento jurídico para resolver os problemas e dilemas dos modelos pluralísticos conflituais, em que pode ter e conviver dois sindicatos de trabalhadores disputando a representação. Porque se a vontade dos trabalhadores... Nada pode impedir, a teor da Convenção 87, a criação de mais de uma entidade sindical. Por mais que, diz o Comitê de Liberdade Sindical, né? Por mais que seja desejável que não se pulverize e tudo mais, que eles sejam aglutinados, em nenhum momento a OIT reitera, deve o legislador impedir ou impor à força o sindicato único, porque isso viola e é contrário ao espírito da liberdade sindical, né? Mas então, quando acontece essa questão aí de mais de um sindicato na mesma esfera de representação, ela surge o problema, que é um problema próprio de quem está vivenciando uma democracia. Assim como é um problema próprio quando tem mais de um partido político. Se você tiver partido único, você não tem um problema disso, mas também você não tem democracia e liberdade. Se você tem sindicato único, você não tem esse problema, mas também você não tem a liberdade de criar e tudo mais. Então, eu costumo dizer que são desafios e reflexões próprios de uma vivência de uma liberdade sindical plena, que a gente ainda está construindo, né? Está construindo. E eu acho muito temerário, muitas vezes, um discurso que eu costumo ver de que a liberdade sindical é sinônimo de pulverização ou de pluralidade é sinônimo de enfraquecimento. Não. A liberdade sindical diz que tão somente trabalhadores e empregadores interessados podem constituir as organizações sindicais que estimarem convenientes. Ao exercerem essa liberdade, podemos ter um modelo próximo ao alemão, de sindicato único, a unidade espontânea, ou um modelo pluralístico, França, Espanha e Itália. Sendo um modelo pluralístico, surgem alguns debates e desafios e problemas a serem enfrentados, desde a eficácia erga omnes do contrato coletivo, desde quem teria a prerrogativa de fazer um contrato coletivo que tivesse um nível de força maior e superior aos demais, ou que os demais poderiam derrogar em que medida, como uma negociação coletiva em cascata, desde escolher quem é que vai sentar na mesa de representação para o diálogo social, e por aí vai. Então, a OIT Agora, muito... Outro parênteses importante, Túlio, eu creio que no exercício tanto da tua dissertação como na medida em que o conhecimento que a gente produz, a gente também vai refletindo sobre ele ao longo do tempo, né? Mas me parece que a tua veia mais de cientista social do que jurista foi fundamental para a compreensão desse fenômeno, né? Porque ele é algo que está latente nas relações sociais dentro de uma determinada sociedade, que se expressa a partir do poder, do exercício desse poder, de como se organiza esse poder e como ele exerce a sua influência. É claro que aí nós estamos a tratar do microsistema de relações do trabalho, nem tão micro assim, mas dentro do sistema de relações do trabalho, e com o qual aí o direito se ocupa desta relação do poder que precede a existência do direito. Eu acho que isso é bem importante. Portanto, as noções de cientista social, de sociólogo, são fundamentais para enquadramento, classificação, definição, para depois entender o fenômeno jurídico. Acho que isso é um atributo importante que você tem, Túlio. Não, muito bacana, porque eu gosto mesmo, né, dessa parte de ciências sociais para entender. E uma das coisas que eu não publiquei meu doutorado, viu, Sandro? Mas o meu doutorado eu fui justamente analisar a transição da Itália e da Espanha do regime corporativista para o modelo de plena liberdade sindical, quais foram as dificuldades, quais questões jurídicas eles tiveram a enfrentar e a resolver, né? E qual foi o papel do judiciário, como as coisas se movimentaram e por aí vai, né? Porque quando eu falo disso, eu falei assim, poxa, o Brasil, quando a gente olha o pensamento autoritário da década de 30, veja, eu não estou de forma alguma criticando a CLT, eu estou criticando a parte coletiva de repressão e controle dos sindicatos da CLT. Era o ideário corporativista, então tinha Alberto Torres, Oliveira Viana,
e todos os pensadores autoritários que achavam que o Brasil era um país a construir e que ele só poderia ser construído, a democracia brasileira, por meio de uma terapia autoritária, autoritarismo instrumental, né? Então, e a fórmula, digamos assim, o caminho escolhido para essa transição foi justamente o corporativismo, né? Como ideário que permeou todo o pensamento europeu e que a gente transpôs para cá. Só que o grande problema no Brasil é aquela coisa de um passado que não passou e que ainda nos cerca por todos os lados. E eu sempre me questionei, falei, poxa vida, por que o sindicalismo brasileiro não pode ser melhor? Por que temos também a desconfiança dos trabalhadores? E a gente não pode, como aí no campo estritamente jurídico, falar esse sindicato é bom, esse é ruim, esse dirigente é bom. Não, é um problema de instituições, é um problema de modelo jurídico, que é justamente uma nova oportunidade que nós estamos tendo aqui, além daquela de 2003, 2008, não é verdade? Então, assim, eu sempre sou um defensor da plena liberdade sindical, sem restrições. Sem restrições. Eu acho que a liberdade sindical é um pré-requisito para a representatividade. Não adianta você buscar representatividade ou querer ter representatividade sem esta pré-condição que é assegurar a liberdade, né? Não vai sair coisa... É um problema de instituições. Não adianta. Não adianta. E então, por isso que eu me indigno muito quando eu vejo hoje dirigentes sindicais reproduzindo uma terapia ou um programa ou um discurso autoritário do Oliveira Viana no século XXI. E o discurso é o mesmo. O povo não está pronto, o povo não está preparado, o trabalhador não sabe, pipipi, popopopopopó. Então, fiquemos mais um tempão aí com unicidade, com todas essas coisas. Eu não sei como fazer essa transição. A Itália rompeu rapidamente. A Espanha foi gradual a transição na medida em que o Franco ia definhando de saúde, né? E aí veio a Constituição de 78, né? Eu vejo um problema sério nisso, Túlio, porque, em verdade, a unicidade, ela, sim, ela está arraigada na nossa cultura jurídica e política de organização sindical, mas o modelo foi tão bem arquitetado lá pela turma do Getúlio que ele sobrevive ao processo constituinte, né, de 88, ele é recepcionado, o modelo, portanto, que gostemos ou não, ele é democrático, porque passou pelo crivo da Assembleia Nacional Constituinte, mas no momento presente, Túlio, me parece que a maior oposição a qualquer alteração seja por parte do sindicalismo patronal, porque a orientação da sua estruturação e de financiamento desse sistema via os recursos do Sistema S são impeditivos quase de qualquer alteração do sistema. Eu só enxergaria alguma alteração do modelo se mantido o modelo de unicidade patronal para um modelo de pluralidade laboral. Eu acho que seria a única mediação possível, com todas as resistências que ainda este modelo possa ter de alteração, né, de qualquer iniciativa de alteração por parte dos trabalhadores, porque se fôssemos identificar quem compra a ideia da pluralidade sindical, é parte do sindicalismo da CUT, não todo ele, parte dele, né, de bancários, metalúrgicos e servidores públicos, da Intersindical, da CSP com lutas, talvez, mas a grande massa do sindicalismo representado, né, se fôssemos definir pelas centrais sindicais, de Força Sindical, de UGT, Nova Central, CSB e CTB, elas são quase, não, são unânimes, né, no sentido de adoção do modelo, tanto que esse diálogo tripartite, no momento, nem toca, já se tem como pressuposto não alterar o modelo de unicidade. Então, não creio que no médio e longo prazo a gente tenha expectativa de mudança, mas essas suas ponderações são importantes para a gente refletir como a gente traz uma renovação do modelo, trazendo áreas cada vez mais de democracia, né? Áreas democráticas para dentro do modelo que ainda é um modelo que precisa ser modernizado, né, Tom? Poxa, Sandro, e é um modelo que está, além de anacrônico, não consagrar liberdade, ele é disfuncional mesmo, né?
quer dizer, a principal virtude da unicidade seria evitar a pulverização. Só que no Brasil, isso gerou 16 mil entidades, pouco expressivas. Então, essa coisa de conciliar ideários inconciliáveis é muito problemática, né? Uma vez eu escrevi um artigo, né, já um pouco cansado de defender a liberdade sindical, direito fundamental, Convenção 87, parece dissertação de mestrado, assim, meio banal, mas é tão importante a liberdade sindical, né? Mas eu falei assim, será que dentro da nossa estrutura não tem alguma forma da gente inocular critérios de representatividade? O modelo sindical brasileiro seria, do atual mesmo, totalmente infenso ao critérios de representatividade? Tem uma previsão no artigo 570 ou 571 da CLT que fala de quando o sindicato não puder se organizar pelo critério de identidade, pode-se agregar em um sindicato eclético, né? Por similitude, tal. Mas, sempre que é possível, e ele provar vida associativa regular e ação sindical eficiente, ele vai poder se desmembrar. Então, tem um conceito lá que o Oliveira Viana inoculou aí, que ele também era sociólogo, que é plástico, né? O que é uma ação sindical eficiente que me legitimaria a me desmembrar de uma entidade sindical pré-existente, né? E também tem os critérios reproduzidos na lei das centrais, como você disse, né? É plural, é pluralístico, pode ser, elas são intercategoriais, por isso estão fora do sistema confederativo. No entanto, tem critérios de índice com vistas à divisão ali do antigo imposto sindical. Eu acho que pode ser, mas é uma forma de respiro, de reinterpretação, revisitar, renovado aquilo que já temos, porque o conceito de categoria não é constitucional, ele é infraconstitucional. E cá entre nós, né? Aquele Comissão de Enquadramento Sindical foi implodida em 1987, claro, como deveria de ser. Mas, agora, eu acho que só de questão de a OIT tem verbetes, né? Como você também mostra no seu glossário, que você sistematizou, sobre representatividade sindical, né? Então, o que a OIT vem dizendo é assim, os critérios vai depender de país para país e as finalidades também. O importante é que eles sejam claros, objetivos, pré-existentes. Segundo, que quem vai certificar ou credenciar a organização sindical com esse status ou esse selo de mais representativa é um selo provisório, mas esse órgão tem que ser independente e imparcial, evitando, né, algumas coisas. O que mais que ele fala, a OIT, que eu pude lembrar desses verbetes? Ela fala que em nenhum momento esse credenciamento, essa atribuição de uma entidade sindical como mais representativa pode privar as outras entidades sindicais de existirem e terem prerrogativas mínimas. No mínimo, por exemplo, assistência individual, de algum modo. Porque senão você, ao credenciar, você está matando a possibilidade de existir da outra. É aqui que o critério de representatividade tem que conviver com a liberdade de criação. Porque, né? Então, é isso que elas falam. E falam também que quando se trata de número de filiados, a OIT tem dito que não precisa ter a lista nominal, porque ter a lista nominal dos filiados pode ser um fato que enseje discriminação, né? Uma lista, né, suja de trabalhadores filiados a essa ou aquela entidade. E os fins são interessantes, né? Quer dizer, uma coisa que me recordou, eu li o artigo lá da colega, que é a professora Francesca, e ela disse o seguinte, escreveu um artigo sobre pluralismo sindical, que os critérios de representatividade muitas vezes servem para atribuir uma eficácia erga omnes, uma extensão da norma coletiva negociada, do contrato coletivo, para além dos quadros dos sócios dos sindicatos, que é difícil a gente também caminhar num país como o Brasil, com tão baixos índices de filiação, uma proposta no sentido de que o contrato de coletivo, a convenção coletiva vai, digamos, ser aplicável em termos de âmbito subjetivo apenas aos filiados. 10%, né? Sonho do qualquer empresário, ótimo, né?
Então, acho que quem está defendendo isso pode dar um tiro no pé. Mas o critério de representatividade serve também na Itália, já que na Itália é em modos privatísticos, em princípio, né, o contrato coletivo se aplica aos filiados. Mas pode ter uma extensão por decisão judicial ou quando o contrato coletivo foi subscrito dentre os sujeitos estipulantes por uma entidade sindical majoritariamente representativa ou comparativamente mais representativa, o empregador pode e deve aplicar aquele contrato coletivo ao seu âmbito de trabalhador. O modelo norte-americano, só para falar por último, assim que eu tinha separado para o nosso papo, eu acho muito difícil comparar com a realidade brasileira. Eu fico mais nos europeus em termos de tradição romano-germânica e não de common law. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, que tem esse modelo mais de sindicato por empresa, eles têm lá o board que faz o credenciamento, a eleição da unidade de negociação eficiente e elegem o representante exclusivo. Então, como se fosse para aquela database, o representante sindical é esse, apesar de poder ter mais de um na empresa e os trabalhadores se filiarem a mais de um. Mas uma vez feita a audiência eleitoral, digamos assim, na planta, aquele sindicato ganha a prerrogativa de negociação coletiva com exclusividade e o outro, mesmo que um trabalhador seja afiliado ao outro, é essa norma coletiva que vai valer para aquela grupo de trabalhadores. Eu não sei em que medida isso poderia ou não nos ajudar, porque eu também tenho um certo receio de caminharmos para sindicalismo de empresa, seja por nossas dimensões continentais, seja... É muito difícil, muito difícil. Também na Itália, uma das prerrogativas de ser sindicato mais representativo é indicar um componente do sindicato para ser um braço dentro da empresa, que é a tal da RSA, Rappresentanza Sindacale Aziendale, né? Então, isso também tem essa prerrogativa. Enfim, critérios de representatividade é para solucionar problemas de legitimação nos modelos pluralísticos conflituais, para atribuir uma racionalidade ao sistema, distribuindo papéis e poderes a quem tem maior grau de legitimidade. Para uma sociedade, isso implica uma governabilidade maior na tomada de decisões. Agora, cabem critérios de representatividade no modelo sindical brasileiro, que na base é toda de unicidade com monopólio de representação, apesar de na cúpula, retomando aí a sua fala, né, Sandro, você foi cirúrgico, na cúpula, mas que não integra formalmente a estrutura, temos pessoas jurídicas de direito privado, intercategoriais, né? E por aí vai. Então, acho que é esse exercício aí que a gente tem que falar, né? Comparar modelos jurídicos é mais essa brincadeira de o que daria possível, o que seria ideal, o que seria possível, né? Nessa transição. Mas acho que era um pouco isso que eu tinha para falar, viu, amigo? Separei aí as coisas. Muito bom, muito bom. O professor Túlio Massoni, como vocês viram, é um grande especialista, junta duas virtudes importantíssimas para a compreensão do fenômeno sindical, né? A virtude de ser um jurista para compreender o fenômeno a partir da institucionalidade, mas também esta virtude também importantíssima para a compreensão dos fenômenos coletivos, que é o óculos, né? O viés do cientista social, do sociólogo, que a combinação desses fatores pode nos oferecer, como ofereceu nesse bate-papo, uma aula importantíssima para a compreensão do fenômeno sindical no Brasil, suas dificuldades, vicissitudes, eventuais também virtudes, né? Mas que, como forma de expressão de organização de interesses coletivos de trabalhadores e empregadores, no caso da organização sindical de trabalhadores e empregadores, é algo que precisa cada vez mais ser refletido, reformulado, ressignificado à luz daquilo que a sociedade brasileira propõe, preconiza, né? Como uma sociedade pluralista e democrática. Mas em que termos o exercício desse poder sindical será exercido é algo que me parece seja um espaço que esta live propõe para o Ministério do Trabalho e Emprego na atualização do debate sobre representatividade, alguns critérios que estão lá sendo debatidos, né? Mas como a gente não deixa nenhum dos nossos convidados escapar, a gente parte para a gente inicia a parte 2 do nosso encontro,
que é o Pinga Fogo, meu caro Túlio Massoni, no qual a gente gosta de extrair algumas informações da subjetividade daquele que conversa conosco, que traz temas importantes, formais e objetivos, mas a gente gosta de conversar também com o jurista a partir das suas subjetividades. Portanto, meu caro Túlio, a gente vai conversar com você a partir da primeira questão. Túlio, do que você gostava de brincar quando criança? Criança, como eu tinha visto lá, uma entrevista da Clarice Lispector, tem a fantasia solta e tal, né? Mas eu gostava de esporte, eu gostava muito de jogar basquete. Olha. Adorava. Muito horas. Bem. Muito bem. Tudo o que te dá tristeza? Tristeza? Muitas coisas. Não dá nem para... Muitas coisas, né? Muitas coisas. Por outro lado, o que te dá esperança? Esperança, eu acho que alunos interessados, quando a gente dá aula, discutir ideias boas, compromisso com o outro, com um mundo melhor. Que Hannah Arendt talvez fala de responsabilidade pelo mundo, pela esfera pública. Exato. Muito bom. Algum filme, alguma série que você esteja assistindo ou que você gostaria de deixar como dica? Não, tem muitos. Nem dá para nominar assim. Série eu não acompanho muito, eu vejo mais filmes mesmo. Gosto de filmes bons, né? Assim, tipo, meio pesadão, assim. Opa! Leitura, o que você... Dica de leitura do livro do momento, alguma leitura que marcou tua vida? Não, eu gosto de um livro, eu estou lendo da biografia do Leonard Cohen, né, que é poeta e cantor, e aí eu estou lendo, estou gostando. Né? Também gostei um que se chama Só Garotos, da Pat Smith, que ela fala do início da carreira dela punk em Nova York, final dos anos 60, com Bob Dylan, com essa cena. Achei interessante, uma poesia honesta. O professor Túlio Massoni gosta de rock and roll, né? Eu já antecipei, na verdade, do que você gosta de ouvir, né? E queimei a pergunta aqui. Tá. Vamos lá. Eu gosto mais do estilo rock. Eu sou muito eclético, sabe, Sandro? Então, eu gosto muito de rock, mas eu gosto também de um pouco de MPB, de algumas coisas, e até de música erudita ou clássica, assim, às vezes para trabalhar escutando um bar, assim. Até outro dia eu estava escutando um disco 14 canções inesquecíveis italianas românticas. Sabe assim, é gostoso, né? Tem um ideário dos anos 70 que é infância, tem memória afetiva disso, de escutar isso. Claro, com certeza. É interessante isso, porque eu tinha uma música Dio Come Ti Amo, não sei se você lembra dessa música. Clássica. Eu estava muito... Gigliola Cinquetti, algo assim o nome dela, né? Eu escutava muito essa música quando criança. Por fim, meu caro Túlio, diga-me de um líder, artista ou pensador que te inspira. Sei lá. Acho que Buda, Jesus, qualquer mestre ascensionado, assim, tem uma compreensão maior do que a gente está aqui, para onde a gente vai, que dá uns caminhos mais generosos em termos de caridade, em consideração pelo outro. Acho que tudo que foi nesse sentido é legal. Essa galera do bem, né? Os originais da galera. Por aí, né? Tá certo. Meus amigos, com isso terminamos o 115º programa Mundo do Trabalho em Debate, com o querido professor Túlio de Oliveira Massoni, que apresentou temas importantíssimos discutindo representação e representatividade. Tomara que esse material sirva não só para alunos, dirigentes sindicais, operadores do direito, tanto na compreensão do fenômeno coletivo, como também, por que não, para a resolução de conflitos intersindicais, né? Esse é um tema importantíssimo, que é fruto do estudo da dissertação de mestrado e depois do doutoramento do professor Túlio Massoni, que foi o nosso convidado neste encontro
do dia 6 de setembro. Aproveito o ensejo para convidá-los para a nossa próxima live, que será na quarta-feira que vem, com a ministra Delaide Miranda Arantes. O que é trabalho decente sob a perspectiva dos direitos humanos? A ministra Delaide, que recentemente concluiu o seu mestrado na Universidade de Brasília, que foi convertido nesse livro, publicado agora pela editora LTR. Então, aguardo vocês todos lá. Túlio, muito obrigado pelo seu tempo, sua inteligência e compartilhar com a gente o seu conhecimento. Valeu, viu? Sandro, obrigado, viu? Estou à disposição. Foi um prazer estar contigo aí. Um abraço a todos, até a próxima. Até, tchau.